E se a internet acabasse de uma hora para outra? Imagina acordar amanhã, ligar o celular e perceber que nada conecta. Sem Wi-Fi, sem dados móveis, sem redes sociais, sem e-mail, sem Google. O que você faria? Parece ficção, mas um cenário desses é mais possível do que você imagina. Neste vídeo, a gente vai explorar de forma intensa e aterrorizante o que aconteceria com o mundo e com a sua vida se a internet simplesmente deixasse de existir. Prepare-se, porque o caos começa muito antes do que você pensa. Nos primeiros minutos, a comunicação global entra em colapso. Bancos param. Hospitais entram em emergência. E, enquanto isso, a maioria das pessoas só está tentando entender por que o celular parou de funcionar. Mas o que vem depois é ainda pior. A verdade é que a internet se tornou uma espécie de sistema nervoso do mundo moderno. Ela conecta não só pessoas, mas tudo: energia elétrica, transporte, segurança, saúde e principalmente a economia. Em menos de 24 horas sem acesso à internet, milhões de dólares seriam perdidos. A bolsa de valores despenca. Pedidos em lojas online são cancelados em massa. Empresas não conseguem pagar fornecedores, emitir boletos ou sequer saber se seus estoques estão acabando. E sabe aquele Pix que você faria hoje à tarde? Esquece. O dinheiro digital simplesmente desaparece da sua rotina. E enquanto isso, os primeiros sinais de pânico começam a surgir nas grandes cidades. À medida que as horas passam, o efeito dominó só piora. Sem internet, o abastecimento de água e energia começa a apresentar falhas. Sistemas automáticos que controlam usinas e represas entram em modo de segurança, e sem técnicos suficientes para monitorar tudo manualmente, parte da população pode começar a sofrer blackouts. Em hospitais, o cenário é ainda mais crítico. Prontuários eletrônicos se tornam inacessíveis. Cirurgias são adiadas. E em casos mais extremos, a vida de pacientes internados em UTIs pode ser colocada em risco. A sociedade moderna, que se acostumou a depender da nuvem, agora se vê presa no caos de um mundo analógico para o qual ninguém estava mais preparado. Você já tentou fazer uma receita sem poder pesquisar no YouTube? Ou andar por uma cidade sem o Google Maps? Parece banal, mas isso representa um problema enorme para bilhões de pessoas. A educação entra em colapso sem o ensino remoto e as plataformas de estudo. Governos tentam se comunicar por rádio, mas o atraso nas informações gera pânico e confusão. Teorias da conspiração tomam conta da televisão, que agora volta a ser o único meio de informação em massa. As pessoas formam filas em bancos físicos, supermercados e postos de gasolina. Mas os sistemas de pagamento digital estão fora do ar. Resultado: corridas por saque, violência e escassez. Com 48 horas sem internet, o mundo entra em um estado de emergência silencioso. O medo se espalha nas ruas. As autoridades tentam acalmar a população, mas agora estão sem redes sociais para emitir alertas rápidos. Grupos extremistas aproveitam o caos para espalhar fake news por rádio e TV. Em alguns países, a internet foi projetada para resistir a ataques, mas em outros, toda a infraestrutura já entrou em colapso. Sem satélites, sem fibras óticas, sem comunicação internacional. É como se a humanidade tivesse regredido 50 anos em 2 dias. E o mais assustador, ainda não se sabe se a internet vai voltar. Mas como isso tudo poderia acontecer? Existe a possibilidade de um ataque cibernético global, causado por governos ou grupos terroristas. Outra hipótese é uma tempestade solar extrema, algo que já aconteceu no passado, mas que hoje teria efeitos devastadores. O evento de Carrington, em 1859, queimou redes telegráficas. Imagine isso numa escala global em 2025. Os satélites seriam fritados, cabos submarinos perderiam comunicação, e todo o planeta ficaria no escuro digital. Ou seja, essa não é só uma hipótese teórica, é uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Agora, imagine que o apagão digital dure uma semana. O sistema bancário entra em colapso. Criptomoedas viram poeira. A produção de alimentos para. A economia global desaba. Milhões ficam desempregados da noite pro dia. Influencers, adeus carreira. Streaming, adeus Netflix, Spotify, YouTube. Até o GPS dos aviões pode falhar. Com isso, o transporte aéreo é cancelado. Cidades ficam isoladas. A confiança da população no sistema é quebrada. Sem informações confiáveis, a violência aumenta. Alguns formam comunidades locais para sobreviver. Outros se entregam ao desespero. É o nascimento de uma nova era, ou o fim da sociedade como conhecemos. E se a internet nunca mais voltasse?
Como seria reconstruir tudo do zero? Seria possível voltar à vida conectada? Ou estaríamos destinados a viver em um mundo onde o digital é uma lembrança distante? Talvez a gente voltasse a valorizar coisas simples, uma conversa olho no olho, um livro de papel, uma reunião presencial. Mas até chegar lá, o caminho seria sombrio e cheio de consequências imprevisíveis. A questão que fica é: você estaria preparado para sobreviver em um mundo sem internet? Ou você também desmoronaria, como tantas partes da nossa sociedade digital? E no fim das contas, a grande verdade é que a internet não é mais um luxo, é o fio invisível que segura em pé quase tudo o que conhecemos. Um colapso digital global deixaria de ser apenas um problema técnico para se tornar uma crise humanitária em escala planetária. Governos cairiam, empresas sumiriam, e bilhões de pessoas se viriam obrigadas a reaprender como viver sem o botão de pesquisar, sem a facilidade de um clique e sem a dependência de um mundo onde tudo acontece em tempo real. Este vídeo não é apenas uma provocação, é um alerta. Porque se algo tão essencial pode desaparecer em segundos, então talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceria se a internet acabasse, mas sim, o que estamos fazendo hoje para não depender tanto dela amanhã. Se você ficou até aqui, comenta a hashtag sobrevivente digital nos comentários, porque você é parte da minoria que realmente entende o impacto real desse cenário. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém que vive grudado na internet e se inscreve no canal porque aqui a gente transforma possibilidades em reflexões poderosas. Até o próximo vídeo.